desde o início do processo, da saída do Cruz, a gente trabalhou bastante e trabalhamos rápido para compor uma comissão técnica definitiva e até para que eu continuasse exercendo as minhas atividades na função de gerência de futebol. Mas, infelizmente, pelo pouco que a gente tinha de tempo para apresentar uma proposta para qualquer profissional e também pelo momento do campeonato, não achamos o profissional ideal. E o que achamos também não se sentiu no momento para dar continuidade a um trabalho. Então, nós fizemos o jogo do Avaí, fizemos agora o jogo do Inter de Lages e, novamente, a gente voltou à carga com a possibilidade de estar vendo a situação. Mas a diretoria e também, numa conversa pessoal, particular com os atletas, houve uma solicitação para a manutenção desse trabalho comigo, com o George à frente dos trabalhos, e nós ficamos satisfeitos por esse comprometimento com eles, por essa aceitação do processo, e também a própria diretoria, que se mostrou satisfeita com a ideia. Então, eu acho que nós temos que abraçar a causa realmente, somos participativo, muito atuante dentro do processo, né? Somos talvez protagonista principal do foco, gerência, diretoria de futebol, presidência, os atletas. Então é a hora de nós nos abraçarmos e temos a solução dentro de casa, com certeza. A solução passa por pela execução bem feita dos trabalhos daqui até a última rodada, que eu acredito que vai ser a briga para nós consolidarmos o Erciluz na primeira divisão. Nós temos 5 jogos pela frente, é quase 1/3 do campeonato ainda. Espero que o torcedor também veja dessa maneira. A possibilidade de buscarmos pontos em todos os jogos existe, foi comprovado isso no jogo da ressacada. Não é uma ciência exata o futebol. A gente sabe que quando nós dermos o nosso máximo, nós vamos estar perto de conseguir os nossos resultados. A gente lamenta o jogo do Inter, mas é passado para nós. A gente sabe de onde errou, todo mundo é inteligente, maduro o suficiente para saber que tem que fazer diferente nos próximos jogos daqui para frente. Então, a chegada de mais 2 peças à disposição no grupo é importante por causa dessa caminhada difícil que nós temos pela frente. A gente sabe que tem muita gente grande aí no problema, ainda não está definida a vida de ninguém. Eu acredito que uma equipe hoje pode estar numa situação melhor do que a outra um pouco. Do 9º ao 5º lugar, podemos dizer assim, existe uma equipe ou outra com uma situação mais confortável um pouquinho, mas não é resolvida ainda. Então, acho que está todo mundo no mesmo bloco, todo mundo no mesmo bolo. Questão de um jogo pode virar muita coisa e nós temos essa consciência do jogo do Joinville. É difícil, sim, mas para nós não é impossível fazer um jogo muito diferente do que foi contra o Inter, pela dedicação, pelo empenho e começar já a virada da permanência nesse jogo de sábado. Eu acredito que assim, a nossa equipe fez uma má partida, foi contra o Inter de Lages. Até não digo nem uma má partida, digo um segundo tempo no que nós tivemos muito ruim, muito abaixo do que nós vimos fazendo, e isso foi o que nos levou à derrota. Contra o Brusque, no meu modo de ver, a gente poderia ter virado normal 3-0 o primeiro tempo para nós, e no segundo tempo também tivemos uma caída de um detalhe ou outro. Contra o Avaí fizemos um grande jogo, e contra o Inter de Lages, infelizmente, veio esse resultado. Mudança dentro do grupo não teve. Aconteceu algumas mudanças na comissão técnica, um ou outro jogador que saíram, mas que foi por opção deles. Problema não havia. Como não há. Eu acho que as equipes no segundo turno, como é todo o campeonato, as equipes crescem, dão uma crescida, e a nossa equipe fez isso, demonstrou isso contra o Avaí, e na hora de confirmar em casa contra o Inter de Lages, a gente pecou. Pecamos em alguns aspectos no segundo tempo, principalmente, que nos levou à derrota, mas sábado aqui contra o Joinville nós já vamos, com certeza, dar novamente uma resposta positiva, que vai trazer o torcedor para o nosso lado novamente, porque a gente sabe que a gente, nesse momento, está devendo para a torcida. A gente está devendo, mas só nós que colocamos nessa situação que vamos tirar. E com relação à gestão, planejamento, o que mudou? Olha, mudou quase nada, né? A gestão está sendo feita de uma forma normal desde o início.
está se mantendo, né? Claro que o que muda são os resultados, né? A questão de resultados vai mudando, mas a questão de gestão em si, né? A gente está mantendo. A única baixa que tivemos aí foi a saída do técnico, mas o Nazareno assumiu essa responsabilidade, né? Então, a questão de gestão da diretoria e da minha parte, a gente está fazendo a nossa parte. E é como o Melo falou aqui, o Nazareno também. Agora, a parte dentro de campo, eu tenho certeza que também eles vão dar a resposta, com certeza. Então, assim, na nossa reapresentação já pós o jogo do Inter, o Nazareno fez uma cobrança e que eu achei bem pertinente para esse momento. Ele nos colocou que a gente não tem mais margem de erro. Tudo que a gente podia errar no campeonato, a gente já errou. A gente não tem mais aquilo, o Leandro Melo foi na bola, eu não vou cobrir o Leandro porque ele vai ganhar. Não, nos próximos jogos vai ter que ser toda hora a marcação dobrada. Na hora de finalizar, o Lima vai finalizar, o outro vai conferir o rebote do goleiro. A gente teve essa conversa, porque isso acho que é o que nos levou a alguns resultados negativos. Às vezes confiar demais no companheiro ou confiar demais, não vou fazer uma falta porque lá atrás eles vão roubar, e isso acabou nos levando alguns resultados negativos. Então o Nazareno nos colocou isso, achei bem interessante, e a gente também tem essa ciência. A gente perdeu 6 pontos para a equipe do Inter de Lages, que também é um candidato, é mais uma equipe do nosso grupo, desse grupo dos 5 que a gente falava no começo do campeonato, que seria um campeonato diferente. Então, como a gente perdeu 6 pontos para o Inter de Lages, que para mim vai ser a frustração que eu vou levar para esse campeonato, sem faltar com respeito do pessoal que está lá, que são trabalhadores também, mas eu acho que a nossa equipe se equiparando com a deles, a gente não fica nada atrás, e os jogos que nós fizemos dentro da competição mostra isso. Então, e também acredito que sábado a gente vai fazer um grande jogo, porque o nosso esquema de jogo, as qualidades individuais da nossa equipe, ela se encaixa mais, no meu modo de ver, numa equipe grande. Porque jogar contra uma equipe grande é aquela situação, é muito difícil marcar eles, mas na hora de jogar, teoricamente também é mais fácil, porque eles dão um certo espaço a mais para te poder criar, e a gente tem jogadores rápidos, jogadores que podem fazer a diferença no sábado aqui contra o Joinville, que eu tenho certeza que vai ser colocado em prática. O Nazareno deve definir a equipe aí de hoje para amanhã, e eu tenho certeza que ele vai encontrar a melhor equipe para sábado a gente já voltar a dar uma resposta para o nosso torcedor, para a comissão técnica e principalmente para nós jogadores, porque ficou sim uma frustração grande desse resultado negativo, mas como eu sempre falei, a gente comemora a vitória até a reapresentação, e a gente sofre a derrota até a reapresentação também. Reapresentou, é trabalho, é foco no próximo adversário, é isso. A solução é trabalhar para sábado a gente dar uma resposta positiva. São jogos diferentes. Nós tivemos uma proposta lá na ressacada, a gente trouxe a proposta para o início do jogo contra o Internacional, porque houve um grau de acerto muito grande na partida anterior, então a coerência te manda valorizar o que foi certo. E nesse jogo a gente pôde ver algumas situações ainda por merecer de um melhor encaixe ou de uma melhor adaptação. Então estamos trabalhando desde a reapresentação, hoje e amanhã ainda, para nós definirmos a melhor proposta de trabalho. Então eu prefiro a gente trabalhar, focar no trabalho, focar em achar aquilo ali, do que a gente primeiro está antecipando esse ou aquele caminho ali. Vamos buscar com certeza uma formação que, no meu modo de entender, ela tem que ser pautada em cima do primeiro princípio: equilíbrio. Se você buscar o equilíbrio nos 3 setores, com certeza você vai ter 90 minutos para buscar o resultado. Nós não podemos pensar numa equipe que vai buscar o resultado em 20 minutos, em 15 minutos. Nós temos que pensar numa equipe que entra em campo com equilíbrio para buscar o resultado dos 90 minutos, que é um adversário bastante difícil, um adversário qualificado, que precisa que a equipe do Ercílio Luz tenha isso, essa palavra em mente, tenha equilíbrio do começo ao fim do jogo. E nós temos um grupo, temos que usar o grupo. É o grupo que vai ganhar o jogo. Olha, a preocupação sempre tem, né? Sempre há. Mas a gente está sempre em contato quando há algum tipo de erro. A gente tem uma abertura lá com o pessoal da federação, que é o Marquinhos, né? Isso não traz de volta, mas assim, não traz o nosso, não traz de ninguém. Não traz de ninguém, tá? Então isso aí já é ponto
é passado, né? Eu acho que não volta. Tivemos alguns erros assim, erros muito ruins, tipo Lages, né? Que foi escancarado, né? E teve outros aí também. Mas nesses últimos jogos a gente não viu tantos erros assim, né? Não foram o fator de nós ter perdido o jogo ou ganho o jogo, né? No Avaí, eu acho que foi tudo tranquilo. A não ser Criciúma. Isso, exatamente. Então, eu não vejo agora nesses últimos resultados essa relevância. Agora, quanto ao primeiro turno, sim, a gente foi bem prejudicado, mas aquele negócio, a gente não pode contar só com o juiz, né? Nós temos que contar que lá dentro de campo também a gente tem a competência na hora de estar frente a frente e também matar, né? Então, coisa do futebol. Isso, erro de arbitragem sempre vai ter, sempre vai existir, né? Então, eu acredito nessa forma.